Olá, meus queridos e queridas, Deus te abençoe. Hoje, 6 de fevereiro de 2025, quinta-feira, vamos aqui continuar meditando na palavra de Deus, trazer aqui uma palavra para abençoar a sua vida. Amém? Nosso texto hoje é Isaías capítulo 5, versículo 24, que diz assim: a gloriosa palavra de Deus. Pelo que, com a língua de fogo, consome o restolho, e a erva seca se desfaz pela chama. Assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó. Porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Amém? Judá está no seu contexto. Desculpa, o profeta vem alertando, abençoando, orientando para que Judá retorne a Deus, porque eles abandonaram Deus pela idolatria. Você já sabe, se vem acompanhando, já sabe disso, tá certo? Então, vamos aqui aprender com a palavra, com esse texto, versículo 24 de Isaías 5, que vai começar assim: pelo que com a língua de fogo consome o restolho. Restolho é a palha seca deixada no campo depois da colheita, tá certo? Palha seca com fogo já era, né? Então o profeta, ele está denunciando isso mesmo, falando, vem falando, e assim, como o Judá deixou Deus, assim, ele será esse que não vai ter muita fundamentação, tá certo? Muita coisa, e vai estar entregue à sua própria vontade, tá certo? Língua de fogo consome, eu quero pensar sobre isso, porque eu penso que isso demanda, assim, que a palavra, né? A palavra que deveria ser uma palavra de bênção, está sendo uma palavra que não constrói, muito pelo contrário, destrói, né? Essa ideia de que a língua é de fogo consome o restolho. Eu estou olhando, tentando trazer para a minha compreensão isso, ou seja, que Israel deveria ter a palavra de sabedoria, de bênção, tá certo? Então, estou aqui partilhando com vocês, dizendo que, assim como eles abandonaram Deus, assim, estão desolados. Estão aí desiludidos de Deus, separados de Deus. A sua palavra não tem fundamentação em Deus. Amém? Quero dizer isso para você. A língua que destrói como fogo, né? E o texto vai continuar dizendo: e a erva seca desfaz pela chama. Ora, erva seca está no mesmo sentido de restolho, né? Destrói. O fogo destrói tudo. Então Judá, ele está sendo destruído por sua própria maldade, porque abandonaram Deus, pecaram, o pecado da idolatria. Então o profeta está aqui alertando e diz que como a erva seca se desfaz pela chama, ou seja, Judá perdeu o senso, assim como muita gente hoje no mundo inteiro perdeu o senso. No Brasil, muita gente aí perdeu o senso de Deus. Olha para muita coisa, menos para Deus, né? Tem gente que nem para algumas coisas olha. Já olha direto para o Satanás mesmo, tá certo? E alguns ainda pensam que estão olhando para Deus, mas na realidade estão abandonando. Judá pensava que estava olhando para Deus, quando estava servindo a outros deuses. Então o profeta está aqui dizendo, como a erva seca se desfaz pela chama, vocês vão ser destruídos. É isso que o profeta está dizendo, por causa da maldade, do pecado. A sua própria maldade, o seu pecado é que ele destrói, não é Deus, não. É porque Deus não gosta de pecado, tá certo? Ele quer te salvar. Queria salvar, ajudar nesse contexto aqui, para que ele não perdesse a terra prometida lá naquele momento. O versículo vai continuar dizendo assim: assim será a sua raiz como podridão. Ora, o profeta, na minha compreensão, alerta aqui para uma degeneração moral e espiritual total de Israel. Ele começa falando de palha, começa falando de folha seca, né? E aí ele vai dizer aqui que a raiz está podre. Eu estou olhando, pensando, aplicando dessa forma, assim será a sua raiz como podridão.
A raiz é um local de sustentação, tá certo? Então, como aqui nós não podemos fugir de uma realidade espiritual, porque a Bíblia fala espiritualmente, os que negam a espiritualidade da Bíblia são os progressistas, estão mentindo, pregando Jesus pela metade, tá certo? Então, é, Judá, ele se afastou de Deus e, assim, tem essa condição de estar espiritualmente abalado. Quem se afasta de Deus está espiritualmente abalado, a raiz não tem sustentação, a palavra não tem fundamentação, não se sustenta nem diante de Deus, nem diante da sociedade. Claro, como sociedade pervertida e má que está aí, vai se sustentando na sua própria maldade. Judá não deixou de existir, não, mas não tinha assim essa sustentação, ela estava como podridão, as raízes não tinham sustentação, ou seja, aquilo que deveria dar sustentação a Judá, que era a sua condição espiritual, estava abalada. Eu vou dizer assim, as raízes da palavra trazida, conhecida há tanto tempo que eles tinham, estavam sem sustentação porque pecaram contra Deus, agora é só podridão. Deus olha e diz, não estou gostando muito desse negócio não. Quem que gosta de coisa podre, né? Ninguém, só o diabo mesmo, tá certo? Que come carne podre. Quando você vai fazer um pacto aí com Satanás, que o diabo diz que você é uma pessoa espiritual e tem que desenvolver, aí você vai comer carne podre, beber sangue de animal, fazer um bocado de coisa. Isso é o Satanás que faz, porque Deus gosta do que é cheiroso. Amém? Por isso que Jesus é lindo. Ah, Jesus, e cheiroso também, tá certo? O versículo 24 diz assim, continua dizendo assim, e a sua flor se esvaecerá como o pó. Ora, o profeta afirma que Judá não produzirá mais, porque a raiz está podre. O restolho foi queimado que deveria servir de estrumo, tá certo? A palha seca já se foi. E a raiz aí apodreceu e a flor se esvaecerá como pó, ou seja, não produzirá mais nada. E eu quero aplicar esse produzirá, querido, assim, no sentido espiritual. A flor se esvaecerá quando uma flor não tem, quando ela murcha, né? Quando temos aí a época de floragem das flores, nós olhamos as flores que estão murchas, perdeu. Eu ia dizer, mané, mas esse negócio é perigoso, né? Mas quando a flor está murcha, não tem mais, não gera nada, tá certo? Então, o profeta está dizendo isso mesmo, eu quero comparar isso com a condição espiritual, tá certo? Olha, Paulo, ele entendeu a questão do fruto do Espírito, e ele descreve lá em Gálatas capítulo 5, no versículo 22 e 23, que ele vai dizer que o fruto do Espírito, e ele vai citar nove condições que são o fruto do Espírito, tá certo? É amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, que é a mesma coisa que fé, tá certo? Mansidão, domínio próprio, que é a mesma coisa que temperança. Judá não estava mais produzindo nada, tinha abandonado tudo nesse sentido. Estou aplicando como condição espiritual, tá certo? Olha, Judá, sem Deus, ficou susceptível assim, realmente ao fracasso. Foi levada cativa, tá certo? Naquele contexto. Hoje, o ser humano sem Cristo, ele está, meu querido, fadado ao fracasso e à destruição eterna. Não confunda, meu querido, prosperidade, riqueza material com riqueza espiritual. Olha, eu já disse isso aqui num vídeo, tá certo? Vou dizer de novo. Riqueza material você tem roubando. É só olhar aí ao nosso redor, tá certo? De cima para baixo. Não escapa um. Roubando você enrica materialmente. Claro que tem gente que faz isso honestamente, louvado seja Deus, tenho consciência disso, tá certo? Mas aqui, a condição da flor murcha, esvaecida, quebrada, sem poder dar o fruto, estou comprando o fruto do Espírito. Você sem ajudar sem a fé estava perdido. Você sem a fé em Cristo está perdido, você está destruído eternamente. Você precisa saber disso, tá certo? Isso é uma verdade muito graciosa, porque o profeta vai falando, e ele fala no seu contexto, mas anunciando também para um futuro. O versículo 24 ainda vai dizer assim,
porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos. Olha, rejeitar a palavra de Deus. Eu quero dizer aqui duas coisas, tá certo? Assim, porque que são importantes para um genuíno crente hoje, naquele contexto, para ajudar. Olha, eles rejeitaram a palavra de Deus. No Velho Testamento era a lei lá escrita que dizia: não adore imagem, não adore escultura, não sirva outro Deus, não minta, não mate, não se misture. Naquele contexto dizia: não case com pessoas de outras nações, não adore outros deuses, tudo isso aí. E aí eles rejeitaram a palavra de Deus, rejeitaram o próprio Deus. No Novo Testamento é Cristo é a palavra, é o verbo da vida que João descreve no Evangelho de João, capítulo 1. Começa na lenda. Então, é rejeitar Cristo, é rejeitar a palavra de Deus hoje, é rejeitar o próprio Deus, tá certo? E o Cristo precisa ser reconhecido como teu Senhor. Porque ele traz aqui, Senhor dos Exércitos. Deus precisa ser reconhecido como Senhor na tua vida. Tá certo? Judá não reconheceu o senhorio de Deus naquele momento, abandonou Deus. E atualmente a humanidade não reconhece o senhorio de Cristo. Reconhece a religião, reconhece isso, reconhece aquilo, um monte de coisa, santo, não sei mais o que, mas não reconhece o senhorio de Cristo. Isso é fundamental para a sua vida, para a sua relação com Deus, direta com Deus. E o versículo vai terminar dizendo assim: e desprezaram a palavra do santo de Israel. Olha, Deus é santo, tá certo? E esse Deus que é santo, ele não aceita coisa que não seja santa. Por isso é que Deus nos santificou em Jesus. Amém, querido? Israel rejeitou Deus, rejeitou a palavra de Deus, rejeitou a orientação de Deus. No contexto de Judá, assim, no Velho Testamento, eles deveriam continuar crendo, aceitando essa crença do Deus Todo-Poderoso, não abrir mão disso e praticar aquilo que Deus tinha orientado. Deixaram de praticar o que Deus estava orientando, foram fazer o que as nações diziam, o que os deuses das nações diziam. É o que o mundo faz hoje. Olha, tenha muito cuidado. Desculpa, eu estou aí meu afônico aí por um resfriado. Olha, o cristianismo dos apóstolos, ele vai de Jesus ao mais ou menos século terceiro, começo do século quarto, por ali. No século IV, isso é rapidamente, tá certo? Constantino disse que se converteu. Como ele era político, fez uma jogada política. Aí disse que você podia adorar o Deus do jeito que você quiser, aí misturou uma coisa com a outra. Aí vem o cristianismo católico, apostólico romano. Misturou tudo. Por isso é que você vê essa Roma de Deus aí, que é os deuses romanos que entraram dentro da igreja católica. Que católico significa a igreja a católica apostólica, é a igreja universal dos apóstolos, do século I ao III. Depois do terceiro século, bagunçou o negócio. Você precisa saber disso mesmo, hoje. Os padres que estão aí sabem disso, mas eles não podem abrir mão da religiosidade. Lutero abriu. Aí a reforma em 1735, alguma coisa assim. Amém, querido? Portanto, estou dizendo para você porque eu sou um cristão protestante radical na seguinte situação: crê em Cristo e somente em Cristo. Qualquer coisa que substitua Cristo é idolatria. Israel, aqui representado por Judá, estava idolatrando, não creu mais no Deus, não creu só no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, misturou uma coisa com a outra. E Deus não se mistura com nada, ele é Deus. Amém? O santo de Israel, porque Judá sabia da santidade de Deus. Eles conheciam a história, como nós conhecemos. Se você ler a Bíblia e tem ouvido alguma coisa, o Velho Testamento tinha um conceito tão extraordinário da santidade de Deus que nenhum ser humano que visse Deus não morreria. Essa era a ideia deles, da santidade tremenda de Deus, e eles abandonaram Deus. E a santidade de Deus continua sendo Jesus Cristo santo. Amém? Precisa entender isso. Tá certo? Santo de Israel é esse Deus santo que criou os céus e a terra, criou todas as coisas, tá bom? Quando você vê aí um planeta descoberto, uma galáxia nova, o pessoal não criou, não. Ele descobriu, já está lá. Quem criou foi Deus, tá certo? Isso é tão fácil de entender, né? Louvado seja Deus.
Amém, queridos? Eu quero encerrar lendo Apocalipse, capítulo 4, versículo 8, que João, pela revelação do Apocalipse, assim, olha, você precisa buscar a revelação de Deus para a sua vida em Jesus Cristo, tá certo? Apocalipse 4, 8, João diz assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, lá no tempo passado era, santo, que é no presente santo e que há de vir santo. Esse aqui foi o que eu aumentei, certo? Mas ele já falou santo, santo, santo. Se quiser fazer isso, uma relação ao Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é tudo a mesma coisa, é um Deus só, único, verdadeiro, em três pessoas, mas na essência é um só. Portanto, querido, Deus é santo. Olha, assim como Judá foi levada cativa, naquele contexto, e sofreu, assim, aquele que não confessa a Cristo, amado, hoje, como seu Senhor e Salvador, ele está cativo, tá certo? E se não, e se morrer sem crer, sem ter essa fé, vai ficar cativo eternamente. Você precisa ter Jesus como seu Senhor e Salvador. Isso é o bastante. Pastor, isso é o bastante? É. Agora, quando você tem essa compreensão, você passa a obedecer a Deus, você abandona a idolatria, era tudo que Judá precisava fazer. Porque Judá já conhecia. Bastava se voltar. Você já conhece. Se volte para Cristo. Creia em Cristo. Ele é santo, 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 Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era lá no passado, Deus Santo, é Deus Santo no presente. E há de vir, esse Cristo vai voltar. E quem não tem essa compreensão de fé, não tem parte com ele na eternidade. Isso é sério, é verdadeiro. Se não fosse, eu não lhe diria, porque tenho convicção dessa verdade, porque eu sei de onde Deus me tirou, onde ele me colocou, quem eu sou e para onde eu vou. Deus te abençoe e te guarde, e o Espírito de Deus revele a verdade de Deus a ti, em nome de Jesus. Amém.